secretário do Meio Ambiente, o que está sendo feito e o que se pode fazer e qual é a visão dele sobre esse assunto. Então, bom final de tarde a todos. Tivemos a oportunidade de cumprimentar. A gente até quer ser bastante objetivo nessa situação. Nós não estamos aqui tratando de uma novidade, né? E lembro que no governo anterior, que a gente estava frente à secretaria, discutimos também o mesmo assunto dos mosquitos, nos mesmos locais, né? E passou a nossa administração, passou uma segunda administração, agora estamos ali de novo e de novo enfrentando o problema dos mosquitos. Quando o Grins falou há pouco tempo, enfim, que se tiver a necessidade de ir para um embate jurídico, que se vá. Nós também pensamos assim. Não podemos vir aqui tratar essa situação com medo, nós, gestores, nesse momento. E penso que também é uma posição da Corsã, como é uma posição da própria empresa, que então, em todos os momentos, a gente procurou chegar a um consenso. Em 2008, e essa questão jurídica, ela foi tratada juridicamente em 2008, assinamos um TAC, então na época onde algumas ações eram da administração, final de 2007. Algumas ações eram por parte da administração, outras por parte da ainda Trombi, né? Depois passou a ser ali Jordão. E todas as ações descritas nesse TAC, nós procuramos cumpri-las. Inclusive, em 2007, onde buscamos junto ao governo do Estado, né, como gestores da época, aonde se trabalhasse a bacia ST3 e 4, junto à Corsã, junto às obras que parte dessas obras ali estão. Foi uma captação, a busca de projetos da gestão entre 2006 e 2007, onde buscamos então cadastrar essas obras na época, que fazia parte de uma das ações então para aquela bacia. Outras ações assim se veio e se vêm ao tempo, e aqui a gente tem que fazer, elogiar então o trabalho do CONDEMA, né, do Conselho do Meio Ambiente, e da própria administração em todas as suas fases depois da implantação do Conselho, do Plano Diretor e o CONDEMA, o Conselho do Meio Ambiente. O que isso quer dizer? Que todas aquelas obras que têm trâmite por dentro, que passam dentro da administração, que passam na Secretaria do Planejamento, que passam pelos conselhos, não passa uma que não é vista a questão do tratamento do esgoto. Independente da condição técnica que tem, independente, todas elas têm que apresentar uma solução para aquela demanda apresentada no seu projeto. O próprio bairro Vila Suzana ficou impossibilitado até pouco tempo, ficou limitadas as pousadas ali, pousadas e hotéis ficaram limitadas porque não tinha o tratamento de esgoto. A expectativa era que fosse atendida na questão da Corsã, pelo tratamento da Corsã, e isso ficou submerso até há pouco tempo, com vistas àquelas definições no TAC. Plantio de árvores ao redor da barragem, placas indicadoras, indicando lá, proibido colocar lixo. Até fizemos um relatório há poucos dias e essas placas continuam lá. Então está se mantendo essa indicação ali. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós fomos adiante na questão, porque nós temos dentro da Secretaria o seguinte levantamento. São duas situações e com diferencial muito diferente. Diferencial bem apresentado. Uma é a barragem que chega
abaixo do São Luís. Uma barragem que recebe água da parte principal da cidade, onde tem as casas mais pobres, pessoas de baixa renda mesmo, e ruas não pavimentadas, onde provoca todo aquele acionamento. Tanto que no vídeo dá para ver a diferença. Dá para ver a diferença. Então, naquela barragem tem que se fazer um trabalho diferenciado da proposta que a gente decidiu, então, para a barragem da Vila Suzana. E concordamos perfeitamente aqui, ó, que neste primeiro momento tem que se fazer uma limpeza da barragem. Há exatamente 3 de julho, nós fizemos uma notificação para Rio Jordão. Era uma reunião na Câmara de Vereadores, aí uns 60 dias atrás. Aí o pessoal da Vila Suzana já tinha saído quando eu falei que a gente tinha já feito essa notificação. Então notificamos eles para que eles fizessem essa limpeza, né? Até porque fizemos isso no lago do Parque Palace Hotel ali, e conseguimos identificar com as análises das águas ali que apresentam uma solução. Não acaba com os mosquitos, mas apresentam uma solução, né? Porque aonde que o mosquito está colocando os ovinhos, aonde que ele está crescendo, está se formando? É na folha, na umidade da folhagem, né? Não está na água, nesta barragem ali. Aí também tivemos a informação que a Rio Jordão andou buscando algumas empresas da cidade para fazer um orçamento da limpeza. Aí as empresas nos procuraram para saber da questão aonde que botaria o material, de que forma se faria o licenciamento. Então a gente viu aquilo com bons olhos. Até tentamos auxiliar as empresas para que nós temos a convicção que isso vai acontecer e queremos auxiliar da melhor forma para que isso aconteça, que seja uma das fases dentro do que a gente se imagina para ir resolvendo a questão do mosquito, que venha acontecer tão logo. Na sexta-feira, e por isso a importância disso aqui, Rodrigues, a importância de se fazer essa pressão aqui, fomos procurados pela empresa Rio Jordão, né? Então solicitando um prazo a mais para eles apresentarem uma decisão, que são 2: ou a limpeza ou eliminar a barragem. Eu estou falando da questão da barragem da Vila Suzana. Então, assim, como foi sexta-feira, e eu gostaria de ouvi-los, passar para vocês as fases, então, a forma que a gente está trabalhando e o que está acontecendo até então. Nós não nos manifestamos, então, no pedido de prazo, mas já é do nosso entendimento que nós não vamos trabalhar com muito prazo. Queremos uma situação próxima a esse verão. Sabemos da dimensão, do tamanho, né? Até fizemos há pouco tempo uma limpeza no lago do Palace Hotel. A gente sabe quantos dias se precisa, né, para se fazer uma limpeza, como a gente espera que aconteça ali, a forma que tem que aparecer o espelho d'água, né? Mas eu acho que isso também vem a somar. Temos a grande expectativa, assim, até hoje fizemos também uma vistoria na obra parada da Corsã, que não está parado, nada em função de alguma situação da Secretaria de Meio Ambiente de Canela, e sim uma situação de entendimento da patrã, Então, assim, temos a expectativa, então, que aquilo se solucione logo, que eles retomem aquela obra ali, que é menos esgoto chegando dentro da barragem. Para encerrar, quero dizer para vocês assim, novamente, todas aquelas ações assim que forem possíveis, cabíveis, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos ser parceiro, nós vamos estar à frente disso, como estivemos à frente assim, de todas aquelas ações do TAC. Claro que não resolveu, senão nós não estaríamos aqui.
Mas talvez se nós não tivéssemos feito, estaria pior. Não sei, estaria pior. Mas assim, mas eu acho que tudo que a gente tiver que fazer, vamos fazer. Então, no primeiro momento, o que eu tenho para passar para vocês é isso. E gostaria de realmente assim, ouvi-los, né? Nós nomeamos na secretaria uma pessoa capacitada, o engenheiro Cristiano, né? Engenheiro ambiental, tem mestrado em engenharia ambiental também, e está fazendo todo um trabalho de tudo que se possa fazer para minimizar, para acabar com a situação do mosquito, que é uma situação que a gente não queremos decidir sozinho, mas queremos decidir com os conselhos, com o Condema, que é a peça fundamental dentro da secretaria para os trâmites, para nos dar força dentro da secretaria, até para recursos, para a gente poder colocar recursos em algumas das nossas ações ali. No primeiro momento, então, era isso, Francisco, e a gente está preparado, a gente veio também para anotar, eu não sei se está sendo redigida uma ata aqui, porque todas as ações elencadas aqui de vocês, a gente quer realmente assim, isso tem como aportar, isso não tem, então tudo isso a gente quer ver. Nós não estamos aqui dizendo, fizemos isso e deu, tchau. Não, muito pelo contrário, nós queremos ir a fundo dessa situação. Eu acho que a questão da Corsã ali, eu deixaria para o pessoal da Corsã. Eu trabalho também no Banco do Brasil, atendo o público, e fiz nos últimos meses um trabalho de formiguinha. Todo mundo que eu atendia, eu via onde morava, fazia uma pergunta: tem mosquito na tua casa? Com isso, eu fiz um desenho aqui no mapinha que mostra que já faz tempo que o problema deixou de ser do bairro. A gente aqui, fazendo uma continha rápida, no mínimo 20% da cidade está sendo afetada pelo problema. Muita gente fala que na Vila Suzana tem muito mato, muita bromélia, muita coisa. Eu sempre me pergunto, no Alpes Verdes também, acho que tem muito mais mato, muito mais bromélia, muito mais banhado, e não tem 1/10 dos mosquitos que a gente tem lá. Coincidentemente, no centro desse raio ali do problema, existe a barragem. Dá para se concluir, então, que ali é o foco, né? Porque já surgiu dúvidas, será que é ali, será que não é, será que está sendo a vegetação? Então, vamos lá, foi bom que o Jota já falou algumas coisas que a gente estava questionando. Tipo assim, a longo prazo não tem outra solução a não ser mesmo o tratamento do esgoto com a Corsã, mas isso a gente tem plena ciência que depende de verba federal, depende de uma série de fatores que não vai ser resolvido de modo otimista, não vai ser resolvido nos próximos 5 anos, eu acredito. Isso vai demorar até ter todo o tratamento, tudo. Então o que a gente clama lá no bairro é pela solução de curto e médio prazo. A gente queria uma solução. A gente tem visto muita reunião, muito estudo, mas até agora, infelizmente, a gente não viu nada, não foi movido uma palha para a solução do problema. E a gente tem uns questionamentos aqui, que vai ser bom que depois, acho que só, então, não vou ter questionamento para o pessoal da Corsã, mas vai ter para Rio Jordão, vai ter para o pessoal do meio ambiente. A gente vê que tem duas soluções, ou secar ou limpar, ou secar a barragem ou limpar a barragem. Secar. Pode secar aquela barragem? Pode ser eliminada? Se pode, como pode ser feito isso? Claro, provavelmente vai ter que ser feito um estudo para ver se pode secar, como vai ser. E a gente gostaria de saber se pode secar, como pode ser feito, como vai ser feito esse estudo e o tempo. Porque, como o senhor mesmo disse, nossa preocupação é o verão. Antigamente, o problema dos mosquitos era às 5 da tarde no verão, agora é o tempo todo, o dia inteiro, não tem temperatura, nem tempo frio, nem chuva, sempre tem mosquito. Vamos partir do pressuposto, então, que não pode secar a barragem. Já ouvi argumentos que, por ela existir há mais de 50 anos, foi formado um ecossistema em volta dela, mesmo que insalubre esse ecossistema, existe um ecossistema lá. E a nossa pergunta é, será que esse ecossistema lá
se sobrepõe a um incômodo que causa aproximadamente 20% da cidade? Será que então, em prol dessa solução, a gente não poderia achar uma brecha para, então, vamos secar, vamos deixar a água correr, e na água corrente, eu sou leigo, mas na água corrente, pelo que eu saiba, o mosquito não se prolifera. Então, esse primeiro questionamento. Pode secar? Se não pode, por que não pode? E se pode, como fazer isso? O segundo é limpar. Muita gente fala, não vai adiantar limpar aquela vegetação, vai voltar a vegetação, mas a nossa experiência que a gente tem até com aquele outro lago, quando foi tirada a vegetação, melhorou muito o problema. E a gente vê no noticiário, onde tem dengue, tem esses aguapés, é tirado o aguapé, porque os mosquitos se proliferam ali, né? Na questão da limpeza, quem vai limpar? Prefeitura ou a Rio Jordão, já que a área, teoricamente, é dela? Vamos lá, se for a prefeitura, não que a gente adivinhe, mas a gente sempre sabe qual vai ser o primeiro questionamento, vamos tirar da onde essa verba. A gente foi atrás e viu que existem dois fundos aqui, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que no artigo 4 dele diz que os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente destinam-se ao atendimento das despesas com atividades de conservação, recuperação, proteção, pesquisa, controle e fiscalização ambientais. Está aí, nesse artigo, justifica o uso do dinheiro desse fundo. Claro que a gente sabe que fundo não se usa assim. Vamos usar amanhã, tenho que mandar para a Câmara para entrar na lei orçamentária. Beleza, se a gente fizer isso esse ano, quem sabe o primeiro passo para começar. E a gente sabe que também existe um outro fundo, o FOUR, que já não é tão específico para isso, mas é um fundo que no artigo 8º ali, ele fala que se for aprovado pelo Conselho Consultivo e pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, esses recursos possam ser usados. Então, vamos dizer, não que nós estejamos apresentando a solução, mas nosso questionamento é o seguinte: Prefeitura, é você que vai limpar? Verba? Tem nesses dois fundos. Será que não entra aqui, não cabe uso? Então esse é um questionamento. Não, só um minutinho. O outro questionamento é o seguinte: tudo bem, não vai ser a Prefeitura, vai ser Rio Jordão. O que a gente fala da Rio Jordão? Qual o pensamento ali dos moradores? A Rio Jordão, há anos ela se beneficia do uso da água. Qual é o nosso pensamento? Pô, se eles têm o bônus da água, será que eles não poderiam acabar com o ônus de tratar aquele lago? A gente sabe do questionamento deles que é correto. Não são eles que poluem o lago. Realmente, o esgoto não vem da Rio Jordão, vem da cidade. Mas o esgoto não começou ontem, não começou há 2 anos atrás, vem há 50 anos ali. Se eu tenho terreno, eu não podo ele, eu não mantenho ele, daqui a 50 anos ele vai estar uma floresta. Eles deixaram de chegar nesse ponto. Se eles deixaram de chegar nesse ponto, será que eles não têm uma responsabilidade de, então, arcar com isso? A gente fez uma continha aproximada, a economia que eles deixam de pagar numa conta de água, dá para fazer essa limpeza com 1/5 do valor, quem sabe, economizado no ano. Então a gente cobra isso, sabe? A gente tem esse anseio de resposta. E mais do que esse de resposta, são anseios de quando vamos começar. Fiquei feliz que o senhor falou que, quem sabe, para o verão aí, a gente não tinha essa perspectiva, que bom. E é isso, a minha única, vamos dizer, o único anseio nosso aqui são as respostas dessas perguntas aí. Se puderem ser respondidas, a gente sairia daqui muito feliz. Obrigado, João. Então agora vamos passar a palavra ao presidente do Conselho de Meio Ambiente, Marcos Graça. Boa noite a todos. Eu sou coordenador interino do CONDEMA. Eu quero, assim, no início, já defendendo em nome do CONDEMA e do Conselho do Plano Diretor FOUR.
O João fala que o CONDEMA tem recurso. Esse recurso é de trabalho árduo. Praticamente todas as quartas-feiras, nós da Câmara Técnica, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos analisando o processo e esses recursos que vêm lá no fundo. E o fundo está usando para melhorar a questão do meio ambiente de Canela. E não está claro usar especificamente para controlar o mosquito. O Conselho do Fogo, plano diretor, há mais de 10 anos, que nós estamos trabalhando voluntariamente nas quintas-feiras e mais alguns dias, trabalhando questão de arrumar a cidade. E o recurso que é colocado no FUU é para corrigir algumas deficiências na cidade. Não é especificamente para controle de formiga. Eu quero defender assim, porque eu já estou há 15 a 18 anos trabalhando nesses contatos com o Conselho voluntariamente, defendendo esses recursos que é usado nesses assuntos. A questão dos mosquitos. Em toda parte tem mosquito. Eu concordo. Eu moro numa área que também tem mosquito. Só que assim, eu como ambientalista, eu tenho observado algumas coisas assim. O grande problema da proliferação do mosquito é que não tem meios naturais. Por quê? É usado muitos materiais, detergente, materiais de limpeza que vai para a água. E as pererecas, as lãs, eles não gostam de materiais, esses produtos químicos. Automaticamente eles vão saindo fora e os mosquitos ficam livres. Esse é um grande problema que tem os produtos de limpeza que nós usamos. Nós não somos culpados do produto. Eu já fiz, nós fizemos várias experiências, assim, alguns laguinhos, e onde foi entrar um material de limpeza, material de tempo de lavar roupa. As pererecas foram sair fora e os mosquitos vieram. Então, assim, eu vi o problema. Tem casas construídas até dentro do lago, eu tenho visto. Não respeita os APP de tratamento, usado material, a capina química. Então, vários produtos químicos estão entrando no lago. Eu não conheço a barragem do Rio Jordão. Eu vou ser bem franco, só conheço algumas partes que nós licenciamos alguns projetos do CONDEMA, o plano diretor, e eu não conheço a história real da barragem. Se eu puder falar bem ou mal da barragem, eu não conheço em si a missão, mas o problema do mosquito tem controle, existe. Quantas casas tem calha e está lá entupida a água empoçada, mosquito criando? Quantos lados de água tem o mosquito está criando? Então, essas são pequenas soluções que dá para cada um fazer e resolve o problema. Assim, acham ruim, é ruim o mosquito atrapalhando, é ruim sim, exatamente. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta agora culparmos a A, o B, o C, nós temos que achar uma solução muito comum. O que fazer? Eu vejo no passado um exemplo bem clássico, afetou a minha classe, e a empresa deles também, no passado, e vamos buscar a solução. Hoje saudamos a nossa floresta, que era a questão da vespa da madeira. Mosquito, vamos achar uma alternativa. Para que estão as aulas na universidade? Existem alguns trabalhos, vamos achar uma alternativa para isso. Então, é assim, ó, as pessoas não gostam de ambientalista, mas dura essa situação. Vamos diminuir o consumo de produtos de limpeza, esses detergentes, e tudo vai diminuir o esgoto que está entrando em céu aberto dentro do lago. Então, tudo isso ajuda, né? É isso. Obrigado ao Marcos Graça, presidente do Conselho do Meio Ambiente. Agora eu gostaria de passar a palavra ao representante do Jordão, Mário. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu queria dizer que estou aqui representando a empresa, né? E nós estamos engajados para solucionar o problema, né, da proliferação dos mosquitos. É um problema bastante grave, não é fácil de resolver, né? Todos vocês sabem. Tivemos várias formas, várias tentativas para resolver isso, né? Uma seria a limpeza da barragem. Nós contratamos um biólogo para fazer um estudo da limpeza da barragem, né? E ele foi bem pessimista com relação a isso.
em virtude dos acessos serem bastante restritos, né? A barragem ser muito grande e o volume de material, né? O volume de plantas lá também ser muito alto. Então teria que ter um projeto para fazer isso, né? Além disso, o custo da limpeza dessa barragem seria muito grande, né? Verbas que a empresa não dispõe para investir nesse local, entendendo também que a proliferação dessas plantas, né, ela ocorre em virtude do lançamento de esgoto nesse local, tá? Então, poderíamos até fazer a limpeza da barragem, porém, num período curto de tempo, né, todas essas plantas voltariam a crescer e nós teríamos novamente um problema instalado de proliferação de mosquitos, tá? Então, hoje a gente veio aqui, né, com uma proposta para que a barragem seja esgotada, né? Nós abriríamos a barragem, né, faríamos o esgotamento dela, tá? Para que essas plantas, que são as causadoras da proliferação dos mosquitos, morressem, tá? Então, essa é a proposta que a Rio Jordão traz, tá? Como uma solução emergencial e rápida, né? Não é a solução final, como o nosso secretário falou, a solução final seria o tratamento do esgoto, né? Com a criação, né, de unidades de tratamento. Isso sim seria, né, uma solução ideal para o problema, tá? Porém, né, o esgotamento da barragem, ela precisa de algumas liberações, tá? Algumas pessoas sabem que a barragem é uma área de preservação permanente, né? A empresa não tem autorização do órgão estadual, da FEPAM, para fazer nenhum tipo de intervenção. Inclusive, nós temos lá na nossa licença de operação, né, no item 2.1, tá? Que diz lá que elas devem ser integralmente mantidas e preservadas nas condições atuais existentes, conforme Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Tá? Então, a gente precisaria inicialmente de uma liberação do órgão ambiental, né? E peço a todos, né, que seja feita uma diligência até o local para a gente tentar, né, a liberação do esgotamento dessa barragem. Esse seria o primeiro ponto que deveria ser feito, né? Sem isso a gente não vai botar a mão na barragem, porque estando aqui na nossa licença de operação, qualquer tipo de intervenção nossa a gente está botando em risco, né, a operação industrial nossa, né, que compreende lá 140 funcionários e seus dependentes, né, então com certeza são mais de 500 pessoas que dependem lá da operação, fora, né, os terceiros também que trabalham com a gente. Então o número de pessoas é bastante grande em relação a isso. Né. Depois de feito esse esgotamento, né, a gente faria talvez a limpeza, né, mas para isso a gente também precisa de recursos. Então a empresa acha que não pode arcar com isso sozinho, né? Então teríamos que ter o apoio aí da prefeitura, né, da Corsã, da Associação de Moradores, para a gente levantar essa verba e fazer essa limpeza. Tá? Precisaríamos também do apoio, né? Se vocês não sabem, a barragem ela é o nosso reservatório de águas para eventuais incêndios no local, entende? Então ficaremos descobertos se porventura acontecesse algum tipo de sinistro na empresa, né? Então nós temos que ter a cobertura do Corpo de Bombeiros, né? Talvez com o carro do Corpo de Bombeiros tempo integral dentro da companhia para eventuais sinistros. Precisaríamos também da liberação da seguradora, né, que a gente paga, o seguro, se teria a concordância da seguradora. Então seria mais ou menos isso, seria fazer o esgotamento, né, mas nós precisamos, antes de fazer isso, ter todo aí um trabalho, né, de liberações junto ao Estado. Nós
seria simplesmente pegar e abrir a barragem, né? Eu já conversei com alguns colegas aí da prefeitura que acham que isso aí pode até piorar a situação. Nós não temos uma certeza de que o esgotamento da barragem vai ser benéfico, pode ser até o contrário, pode até piorar a proliferação dos mosquitos, então as pessoas também têm que ter ciência disso. Bom, com relação ao uso da água, a gente tem lá uma liberação do Estado, nós temos a outorga do uso da água, estamos completamente regularizados. A gente usa aquela água no nosso processo de fabricação de papel, porém a gente ainda faz um tratamento nela, entende? Então a gente não usa água bruta, a gente ainda tem que gastar aí alguns recursos para fazer o tratamento, então não é uma água que está pronta para ser utilizada, então ela tem que sofrer ainda o processo de decantação, limpeza, etc., que também gera um custo para nós. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. A ideia é essa, tá? A empresa se propõe a fazer essa manobra, tá? Que não é uma manobra que vai ser a solução, né? Mas que, com a pressão da comunidade, o apelo de todo mundo, né? Seria uma forma rápida e emergencial para tentar minimizar o problema do mosquito. Tá? Nós achamos que a solução final realmente é a implantação de sistemas de tratamento de esgoto e quem conhece aí o trabalho do Comitê CAI também sabe que é necessário fazer isso em decorrência aí do grau de contaminação que nós temos nas águas. E a gente sabe que lugares onde não tem água não tem, né, desenvolvimento. Então a gente precisa disso e vamos cobrar isso da Prefeitura e da Corsã para que possamos aí no futuro termos aí condições melhores, né, na qualidade da nossa água. Isso aí. Gostaria de agradecer o convite, a presença da companhia. Duas informações que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, há bastante tempo a companhia tem uma política de controle de vetores, né? Que a gente... questões questões públicas mesmo, mosquito, mosca, odores, a gente tem uma política de controle sobre isso aí. Este ano a gente identificou um grande foco de mosquito ali na nossa estação, fica próximo a essa barragem da Vila Suzana. Tomamos algumas ações até em conjunto com a prefeitura. A gente tem um controle biológico e, em último caso, químico também. Estamos colocando à disposição da empresa, tanto da prefeitura como da empresa, para qualquer auxílio. A gente tem uma empresa contratada que monitora e nos diz o que tem que ser feito naquele local para o controle desses vetores. E a segunda informação é que esta semana saiu a nossa licença de ampliação e instalação do novo CES. Então, em breve, aí teremos outras novidades, questão das obras estão iniciando, e acredito que vai solucionar parte do problema. Não vai solucionar todo o problema nessa barragem aí, mas parte do problema a gente vai conseguir resolver. E se tiver alguma questão, dúvida sobre o processo, a gente pode responder para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer também a palavra do Mário da Rio Jordão e do Gerson da Corsã. Bom, agora a nossa ideia já veio ao público. Eu entendo assim, e até talvez com alguma proposta que queria surgir uma proposta de caminhamento. Eu acho que nós aqui, tanto Secretaria do Meio Ambiente, como aqui, Associação, nós temos uma comissão no Conselho Municipal de Saúde de ficar a par do que está sendo feito, sabe? Do Conselho vir qual é essa atitude que está sendo tomada pela Secretaria e até o Conselho do Meio Ambiente também, buscar uma saída da questão. Acho que a gente precisa buscar, tentar resolver. Existe um mosquito e
E entendo que quando ele falou ali na questão do detergente, lá, né, mora longe dali, lá a gente usa detergente e lá não tem mosquito. Então, mas eu acho que ele tem a posição dele, mas isso não, eu acho que ele também é consciente que essa demanda do mosquito, existe uma comunidade que está tendo uma demanda forte e nós precisamos, acho que, a parceria dele para tentar resolver a questão. Acho que aqui ninguém está contra a opinião de ninguém, agora precisamos resolver. Eu acredito também que a gente consiga resolver isso na esfera do município, né? As entidades aqui organizadas deveriam ter consciência de a gente conseguir resolver. Espero que a gente não precise buscar também outras medidas, ou estadual ou federal, porque isso é uma coisa que não, acho que cabe nós tentar buscar resolver aqui. Tem várias formas também de fiscalizar, que eu acho que também não é uma coisa também boa para... E eu gostei muito da palavra do Gelto, como o secretário do Meio Ambiente se propôs a tentar. Então, eu sugiro também que o Conselho de Saúde tenha uma comissão, então que essa comissão realmente sente com essas entidades, que se compromete a sentar com essas entidades, e a gente buscar realmente essa questão, olha, o que cada um está fazendo. A nossa ideia era fazer uma reunião um pouco mais fechada, mas como a comunidade se mostrou interesse em participar, a gente abriu. É importante a pressão também social sobre isso. Mas que agora a comissão do conselho se sente com esses aqui de bola. Vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, e a gente não pode jamais deixar de contar com o apoio da comunidade. Bom, eu gostaria de abrir a palavra então. A ideia da nossa dinâmica seria 2 minutos para perguntar, para se posicionar, e mais um para a gente também ter um final. Nós gostaríamos também de ouvir o secretário municipal de saúde. Em primeiro lugar, depois também uma colocação, o secretário da Saúde teríamos 3 minutos agora, e também o presidente da União das Associações de Bairro teria também o mesmo tempo de 3 minutos. E depois, não sei se a equipe técnica também da Secretaria, Gelto, quer fazer uma manifestação, a tua equipe técnica também quer fazer uma manifestação? Você respondeu essa pergunta, Passando então a palavra ao secretário municipal de saúde, depois ao presidente da União das Associações de Bairro, depois a gente abre mais inscrições também de 2 minutos, então. Boa noite a todos. Primeiramente, acho que a gente deveria destacar que o mosquito lá, até então, a gente não encontrou nenhum mosquito transmissor de nenhuma doença. Então, a gente não tem a presença de mosquito da dengue, a gente tem feito um monitoramento não só no bairro, como em toda a cidade. Então, na cidade de Canela, a gente não tem transmissão de doença da dengue ou qualquer doença transmissível por mosquito. Eu acredito que o encaminhamento que a Secretaria de Meio Ambiente está dando, juntamente com a empresa, me parece o caminho correto. E o andar que a gente está tomando aqui, acho que caminha para uma solução. Eu entendo também que a necessidade das licenças da FEPAM pode ser o que atrase um pouco a demanda, o anseio de todos da solução imediata e rápida, mas, como destacou o representante da empresa, as equipes técnicas têm que analisar isso com um tanto de cautela nesse caso, para saber qual será a nossa melhor solução de verdade, que seja o esgotamento, que seja a limpeza. Então, acho que feito esse destaque, de minha parte, era isso. Obrigado, secretário Luciano. Dá o espaço, então, ao presidente da União das Associações de Bairro, que também foi a pessoa que muito acompanhou esse trabalho, junto com o Jairo, junto com esse nosso trabalho. A gente fez uma mobilização de mais de 500 assinaturas na época, que foi encaminhado ao Ministério Público e também à Prefeitura Municipal. Silvano, gostaríamos de ouvir também a tua posição quanto a esse trabalho todo feito nesse tempo todo. Boa noite a todos. Eu também sou presidente ali da Associação de Moradores do bairro Celose, onde é a área mais atingida também pelos mosquitos. Há muitos anos já o pessoal vem reclamando. Nós já fizemos vários trabalhos ali. Essa ação de hoje, eu até quero aqui dizer para vocês que já foi feito há tempos atrás, até com a secretária Gelto, na outra administração. Para falar bem a verdade, que eu não vim aqui para enganar ninguém, nada foi feito, continuou igual, mesmo problema. O GRINS é prova disso, nós temos 500 assinaturas de moradores
da volta, ali junto do seu Jairo, da Vila Suzana. O presidente da Vila Suzana fez algumas perguntas que eu já fiz também, nada foi resolvido. Ou abre as barragens, deixa a água correr, ou nós vamos continuar com uma barragem, descendo na Patrícia Zini, que é uma estação de esgoto a céu aberto, onde ela recebe todo o esgoto que vem do lago, daquelas casas ali em São Luís, e fica acumulado ali. Lixo, hoje de manhã eu estive lá, tem muito lixo parado lá, porque ela serve de represa para o lixo. Tem pneu velho, tem pedaço velho de carro, o que vocês imaginar tem lá. Na época eu levei o prefeito lá, o Luiz foi junto, o prefeito da alta administração, tinha 2 carretas de lixo se fosse tirar naquele dia. Nada foi resolvido. Por quê? Porque o lixo não é a trombina que bota. A prefeitura não pode entrar porque é uma área particular. Um jogou para o outro, nós levamos a Patran, fomos conversar com o comandante da Patran, nada foi resolvido. Então continua do mesmo jeito. Eu quero aqui que todos os moradores cobrem e nós façamos então mais reunião para decidir isso. Quem vai limpar? É a prefeitura, porque o lixo é público, vem dos moradores, ou é a trombina que não tem nada que ver com o lixo que chega lá? Então essa questão nós já vamos ver também sobre abrir as barragens. É como o rapaz ali falou, tem todo um estudo, que já falaram isso para nós também, nada foi feito. E quero dizer para vocês também tem mais um problema sério que as pessoas não estão falando, que é a estação de esgoto, que só tem o nome de estação de esgoto, o esgoto passa direto, não trata nada, e eles cobram 70% do valor da água sem tratar nada. Nós temos que deixar bem claro que Canela é uma cidade turística, daqui nós temos um povo flutuante, povos que vêm todo fim de semana, os nossos esgotos não tem mais condições de receber esse povo, isso passa direto. Eu trabalho em obra, fossa, filtro, sumidouro, tudo cheio, vazando para as barragens, para a cascata do Caracol. Então quero dizer para vocês que o assunto é sério, nós temos muita coisa para conversar, e chega de conversa, nós temos que chegar e achar o responsável. E quero deixar o Gris de responsável da minha parte, porque ele representa a união também no Conselho. É contigo então, Gris. Muito obrigado. Então vamos abrir o espaço para manifestações. Quem gostaria de fazer uma manifestação? Vamos levar até para o lado lá. Quem assume o compromisso para resolver a questão da barragem? Ou das barragens? Então, esse seria a nossa proposta de entendimento após as manifestações. Agora nós chegarmos num acordo de que forma vamos resolver isso. E quem faria o quê? Gelto e Mário e os demais aqui, por favor, vão pensando no como é que nós vamos resolver isso. Nós temos que sair com uma proposta daqui hoje. Tá bom? Palavra para o Renato, que é um morador também que é vítima e também representa o Sindicato Metalúrgico. Boa noite a todos, eu queria agradecer a oportunidade. Na verdade, eu queria saber só um questionamento. Teve uma conferência municipal, algo parecido ali na Câmara de Vereadores, que se tratou disso. Eu acho que o Jota estava lá, o Luiz também estava lá, que audiência por visto. E que foi feito um laudo por uma bióloga a pedido, se eu não me engano, do Ministério Público, né, que dava a origem, né, parte da origem desse problema ali. Né, que é a questão que ela abordou na época, que foi um desmatamento em volta da represa, né, que a responsabilidade foi da Rio Jordão, né, que desmatou ali, que parte do mosquito que ali era o habitat deles e que saiu para fora. Eu acho que antes de a gente sair colocando como que a população tivesse responsabilidade disso, eu acho que nós temos que procurar a origem. Quem é que é o culpado disso? Né? Bota esse esgoto lá dentro? Tá. Isso é uma parte. Mas como se estava sendo maltratado ali dentro, quem foi responsável pelo desmatamento? Entende? Eu acho que, baseado nesses laudos aí, principalmente no laudo deve estar do Ministério Público, nós temos que achar realmente quem são os responsáveis. Muito bom. Quem é o próximo? Vamos passar então ao Fernando e depois a Marina. O problema não é tão difícil assim, não. Quando a população se mobiliza, as ideias surgem. E as ideias surgindo, as soluções aparecem. Por isso estou convicto que hoje nós vamos sair daqui com uma solução.
Fernando Costa Marcelo, colaboração com a disso aí. Obrigado. Meu nome é Fernando, morador da rua Paulo Forte, portanto, comida de mosquitos também. Membro do Conselho de Meio Ambiente, membro do MAR. Eu tenho uma coisa que ficou bem colocada aqui, mas não de forma taxativa. Nós temos um desequilíbrio ecológico, que é uma proliferação muito grande de mosquitos numa cidade que é fria, né? Então, alguma causa deve haver para esse desequilíbrio ecológico. O que foi colocado de maneira geral é que a causa desse desequilíbrio é o lançamento de esgoto não tratado dentro da barragem. Isso não está tácito. O secretário do Meio Ambiente falou que o engenheiro Cristiano tem estudos já sobre a causa disso aí. Eu gostaria de ouvir esses estudos, porque eu acho que é fundamentalmente a partir da identificação da causa que nós vamos poder dar a solução para o problema. Já se viram várias soluções, mas a gente não tem de uma maneira definitiva, de uma maneira científica, qual é a causa dessa proliferação. E eu acho que isso aí é a primeira coisa. Bom, partindo do princípio de que a causa do problema seja a falta de tratamento de esgoto e o lançamento de esgoto sem tratamento, portanto, na barragem, eu faço aqui uma proposta de encaminhamento, por achar que a proposta da empresa Rio Jordão é válida, certo? Mas ela é difícil de implantação em função dos licenciamentos necessários. Eu concordo perfeitamente com isso aí. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, identificar de uma maneira clara quais os lançamentos de esgoto que estão sendo feitos naquela barragem, certo? Eu passo todos os dias pela frente do presídio e vejo um cano soltando água do pluvial. Se ele está soltando no pluvial, essa água está indo para a barragem. O que o Marcos falou aqui sobre o uso de detergentes, Marcos, é o seguinte, se o uso de detergentes sai pelo esgoto, é porque o esgoto está jogando na barragem, sem tratamento, certo? Então, a questão fundamental é o tratamento de esgoto. É isso que nós temos que enfrentar, tá? Existem outras formas de tratamento de esgoto individual, formas biológicas, formas alternativas, que a gente poderia implantar em caso a caso em todos os lançamentos dentro dessa barragem, certo? Isso seria uma medida que iria combater a causa da proliferação. Mas eu gostaria de escutar o engenheiro Cristiano sobre a questão das causas. Vamos passar a palavra aos inscritos, depois talvez o Cristiano não possa falar, sendo o último então para a gente encerrar, né? Companheira Marilde, do Conselho Municipal de Saúde, também integrante dessa comissão. Eu queria cumprimentar realmente a mesa, que se explanou e se colocou muito bem, quando se refere ao meio ambiente. Eu faço parte da comissão que está trabalhando este assunto e me chama muito a atenção, porque nós convidamos outras pessoas também que não compareceram e para mim isso é muito claro, não compareceu porque não quer fazer nada. Porque a pessoa que quer trabalhar, quer resolver, quer fazer uma parceria, ela está aqui. Mas esses que estão aqui, eu queria que lembrá-los de que eles fossem bastante sucintos nas suas palavras. Porque eu ouvi do Marcos, meio ambiente, minha filha também é do meio ambiente, meu genro é um ambientalista, e eu concordo com ele que há vários e vários insetos que não gostam do detergente. Mas aqui nós não estamos falando do detergente, e sim da calamidade pública que chegou no Conselho de Saúde, que é o que está acontecendo nesta área. Eu não moro lá, eu não conheço o problema mosquito lá, mas se fosse de detergente seria toda a cidade. E nesta região o pessoal está trazendo para o Conselho que é a Rio Jordão a produtora, que ela represa a água, está coberta de vegetação, e dentro disso, como foi colocado aqui,
na mesa foi colocado que ela prolifera na folha molhada, para mim é muito claro isso. Que a Rio Jordão, meio ambiente ou qualquer pessoa que faça parte do poder público ou privado que está envolvido, tome imediatamente providência, porque o problema aqui não é só o mosquito, é sim saúde, e o pessoal coloca já com calamidade pública, e daqui um pouco o estouro vai ser maior e maior. Então eu espero realmente que o pessoal, principalmente que está presente hoje, tome providência sim. Era isso, muito obrigada. Muito bem. Com a palavra, Jones Paulo, morador e secretário da Saúde, tenho certeza de uma bela contribuição também para o nosso encontro. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Eu gostaria de primeiro dizer ao secretário Luciano que a questão do mosquito, sim, é um problema de saúde pública. Nós temos hoje lá várias pessoas com problemas alérgicos. As crianças hoje não podem mais andar na rua, pessoas de idade, pessoas adultas. Nós temos um problema de estresse causado na população em virtude do mosquito, isso é saúde pública. Nós temos aí uma situação muito séria que vem se agravando. O secretário Gelto falou isso, não aconteceu agora, vem acontecendo ao longo dos anos, mas chegamos a um momento que não dá mais para tolerar. E na questão que o João falou, nosso presidente da associação, nós fomos pesquisar a questão das aplicações dos fundos, e elas são deliberativas pelos conselhos. Eu acredito que especialmente pelo Conselho de Meio Ambiente, mas também pelo FOUR, porque se o esgoto ele é proveniente das residências, e as arrecadações que se faz com o FOUR é proveniente das regularizações das residências, ele está casado ali e tem uma especificidade que fala e trata sobre as questões de projetos especiais. Eu vejo que esse é um projeto, sim, especial, e nós sabemos que a aplicação desses recursos por parte da Secretaria depende especificamente também de vontade política. E aí a pergunta que eu quero deixar ao secretário: há interesse político, não político partidário, eu quero aqui deixar bem claro a todos, mas há interesse político, público, de se resolver essa situação e inclusive, se houver a necessidade que não tenha outro recurso na Secretaria, de se utilizar, de se encaminhar aos dois conselhos uma proposta e um projeto para que seja dali extraídos os recursos, e os recursos eles existem, os fundos, para resolver essa situação, já que a empresa, nós estivemos conversando com o Mário, ele já nos disse, já disse agora aqui publicamente, não há recursos, por parte da empresa de fazer esse dispêndio. Então, nós temos o interesse e a vontade pública de se resolver isso, mesmo que ainda paliativo, mas que nós precisamos fazer uma experiência. Se a retirada da vegetação do espelho d'água é uma solução, ainda que paliativa, até que se trate o esgoto, até que se regularize outras situações, mas se há esse interesse, quando será encaminhado esse projeto aos conselhos para a liberação e as tratativas para a remoção daquela vegetação? Se esse é a alternativa. Aí, claro, tem os técnicos da Secretaria que poderão dizer, há outras questões, poderá ser feito um tratamento biológico para tanto combater o mosquito ou mesmo a vegetação, porque nós estivemos lendo isso no estado de São Paulo, eles eliminam essa vegetação com herbicidas. Não sei se é correto ou não é, mas isso está, eu li essa matéria, por isso que eu trago aqui também. Então esse é o meu questionamento, só isso, obrigado. Obrigado, senhor. A palavra está com quem pediu, senhor. Boa noite, meu nome é Ricardo Sonzini, sou morador do bairro Segurosa e vítima também dos mosquitos. Eu quero ser concreto, rápido, e evidentemente nós temos um problema que é o desequilíbrio ecológico que traz como consequência a proliferação do mosquito, a falta de predadores naturais e que está ligado precisamente ao problema esse da barragem. Então, pelo que temos escutado aqui até agora, nós teríamos dois caminhos. Primeiro, atuar sobre o efeito e também depois atuar sobre a causa do problema. Atuar sobre o efeito, han aparecido aqui duas propostas
propostas, ou secar a barragem ou limpar a barragem. Secar a barragem parece ser um problema bastante complicado e com consequências talvez difíceis de avaliar. Então, por que não limpar a barragem, fazer uma boa limpeza, oxigenar a água, colocar, se é possível, peixes que são predadores naturais, e esse é um trabalho que corresponde à Prefeitura de Canela. A Prefeitura está mais que na hora de contribuir com a comunidade com efeitos concretos e positivos. E outro é tratar a causa, que é o problema de esgoto da barragem. E esse é um problema que corresponde solucionar a Corsan, que também ha mostrado bastante incompetência para terminar com o problema de esgoto e com uma boa vigilância, com um bom trabalho que vá mais além de cobrar por um serviço que não realiza. Então, concretamente, eu diria que temos que actuar imediatamente sobre o efeito com uma limpeza e oxigenação da barragem e um planejamento mais a longo prazo para ter um bom sistema de esgoto que já várias pessoas se han manifestado com profunda e reconhecida preocupação sobre o que é o destino de nossos esgotos na comunidade de Canela. Obrigado. Obrigado pela contribuição. É mais uma manifestação dos técnicos, depois a gente encerra. Cumprimentar a Ana também, nossa companheira de Conselho Municipal de Saúde, sempre empenhada na BASC também, então a gente sabe da preocupação que ela tem há muito tempo. Me lembro bem que há 4 anos atrás, ela proporcionou uma confraternização do Conselho Municipal de Saúde na casa dela, e na porta de entrada tínhamos 2 tubos de repelente. O presidente Chico estava, mas os companheiros do Conselho lembram bem disso. Já sei da preocupação de muito tempo. E nós fomos inertes muito tempo, e hoje chegamos à nossa participação aqui e tem que ter dado mais atenção lá atrás para resolver esse problema. Mas, finalmente, hoje vamos chegar. Então, a palavra está com a parte técnica também, para dar o seu parecer, e assim a gente encerra as manifestações para dar um encaminhamento depois. Boa noite, eu sou o Cristiano, sou engenheiro ambiental, funcionário da Prefeitura. Bom, a gente não está tratando de uma obra civil onde a gente resolve as coisas com critério técnico sem estrito específico, a gente está tratando de um desequilíbrio ecológico. E a gente tem que levar esse fato em consideração. Desequilíbrio pela proliferação de mosquitos e a situação da barragem também está demonstrando uma situação de desequilíbrio, né, com a predominância daquelas plantas flutuantes. E que eu tenho convicção que precisa ser feita essa limpeza. Né? Isso é, para mim, tem que ser feito. Mas não é só isso, tem uma porção de outras iniciativas que a gente tem que pensar quando a gente está falando de investigar uma situação de desequilíbrio ecológico. É uma questão, por exemplo, deixar permitir que as taboas se desenvolvam nessa barragem. Algumas partes dela já tem, porque essa planta ela permite a proliferação da libélula, por exemplo, que é um inseto predador do mosquito, que a gente pouco vê hoje em dia no município, porque ela não está encontrando condições de se reproduzir. Preservação dos sapos, que também estão desaparecendo na cidade. Em dia de chuva, eles são atropelados dezenas, eles morrem também através da aplicação de venenos. É proibida a aplicação de veneno na cidade, mas as pessoas continuam aplicando. É um herbicida, um mata-mato dentro da cidade. Isso afeta diretamente essa fauna. Tem outras iniciativas que os próprios moradores podem tomar nas suas casas, que é então cuidar de acúmulo de água, os mosquitos se proliferam, armadilhas de mosquitos, e também algumas iniciativas que eu tenho visto em outras cidades, em outros países, é a instalação de abrigos para morcegos, que são usados para controle de mosquitos nessas cidades. São caixas onde eles se abrigam, né, ou junto das casas, nos postes, nas árvores, e
isso faz parte da fauna silvestre e à medida que a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo, eles só vão sendo desalojados e essa população vai diminuindo. Então a gente tem que dar condições para que eles se mantenham no seu habitat natural, né? Mesmo que seja criando abrigos artificiais. Um morcego pode comer 2.000 mosquitos em uma noite, um único morcego. Né? Isso é uma estimativa que eu encontrei nessa pesquisa rápida. Né? Com questão ao licenciamento, queria comentar isso, né? A questão do licenciamento para a limpeza do lago. Hoje quem faz essa licença é o município, então eu acho que isso vai se resolver de uma forma muito mais fácil, se esse for o problema. Quero mencionar também que a questão do esvaziamento da barragem, obviamente que isso é uma questão possível, mas isso vai custar muito mais caro, com certeza vocês vão ver quando fizerem esse estudo. Bom, por último, eu queria destacar, então, com isso que eu falei, que uma porção dessas iniciativas não é só o órgão público que tem que tomar, todo mundo tem que tomar essas iniciativas. Não precisa um ficar esperando pelo outro e ficar achando um culpado. É uma porção de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Bom, obrigado, então. Tirar água, quem é que deixa a água no vaso? Presidente, quer fazer uma apresentação agora? Temos a possibilidade de fazer um acordo hoje? Não, bom, eu vou encaminhar aqui para o Jota. Eu acho que é uma questão que Encaminhamento para as manifestações da mesa agora. Né? Aqui ficou claro uma coisa. Tem uma discussão que eu acho que é a questão da... Eu gostaria de ouvir a mesa aqui, até porque a gente também precisa ter um horário. Sobre a questão da limpeza, ou a questão acho que isso precisava a gente ter um pacto, ou da limpeza, ou da questão do esgotamento. Alguma coisa que precisa ser feita. Porque outros problemas até podem surgir, mas acho que a limpeza, até a gente tem já da própria vigilância sanitária do Estado orientando a limpeza também. A gente tem vários órgãos já nesse sentido, várias orientações, até o profissional na área também. Eu acho que isso também a gente poderia buscar talvez não resolva todos os problemas, mas pode ajudar. Gostaria então que o secretário... Bom, pessoal, primeiro eu quero deixar bem claro, alguém queira anotar esse número aqui, já é o inquérito civil 737-0011-2012. Então já está instaurado o inquérito civil a respeito da questão dos mosquitos. Não passa pela nossa cabeça retroceder a essa notificação. Eu falei antes aí a questão da limpeza. Então assim, a título de decisão, a título de responder para o Ministério Público, a abertura desse inquérito, nós queremos ir tomando aquelas medidas que a gente achar que é necessário, sem criar, sem onerar também a própria empresa, né? Que é, num primeiro momento, a limpeza. Apostamos num percentual de solução na limpeza da barragem. Quero responder a questão do uso dos recursos. O vereador Jean foi secretário por 2 vezes, fomos vereadores por 2 vezes juntos, tivemos a oportunidade de, naquela época, se fazia a justiça, né, vereador, quando se ia fazer algum curso, para aprender sobre a questão de legislar e depois pela questão de estar frente às secretarias. Não se usa dinheiro público em área privada. Não se usa. O que se pode fazer é ações comunitárias, que foi o que a gente fez naquele TAC. Agora o município executar um projeto, formatar um projeto e colocar dinheiro público em área privada, e o dinheiro do furo, o dinheiro do fundo, é dinheiro público. E a área é privada. Lá no portão, na entrada da área ali, tem uma placa dizendo tantos hectares, desde quando foi executada a barragem e desde quando estão usando a água sem pagar 1 centavo. Coloca isso na ponta da caneta. Duvido que alguém de vocês aqui hoje pague menos que R$100 mês. Eu estou falando de 1950 aí. Ninguém deu uma placa, não? Então, estou falando desse tempo. Então, assim, vamos ser justos com a população de Canela, vamos ser justos com o município, né, que de
que não é diferente de outros municípios que hoje estão vivendo um momento de crise. Estão vivendo um momento de crise. Nós vamos tirar recursos públicos, tentar tirar recursos públicos para colocar numa área privada, sendo que a empresa, no primeiro momento, executou aquela barragem para se beneficiar. Não que a gente não tenha que fazer a nossa parte, como eu disse lá no início, nós estamos fazendo a nossa parte. E tenho certeza, em função de que hoje, esse Dr. Paulo, o promotor que está aí, ele vai ter acesso a essa nossa reunião. Eu vou tentar, nos próximos dias, levar para ele esse teor, para a gente, num determinado momento, definir, então, qual é o prazo que vamos dar para o Jordão. Junto com o promotor. Por que eu tenho que tomar essa decisão sozinho? Eu estou hoje na secretaria, talvez até quando? O promotor não, o promotor vai ficar aí, vai se aposentar, vai fazer uma carreira aí. É justo que se faça isso. Então, se precisarmos de uma decisão, a decisão é esta. Não vou dizer aqui que daqui 20 dias vamos abrir um prazo, não estou dando um prazo aqui, mas nós vamos sentar amanhã, a equipe técnica, vamos tentar uma audiência com o promotor, vamos chamar o pessoal do Condemo, que nos auxiliam, como eu falei antes, tem sempre nos auxiliar na secretaria, vamos levar o assunto para compor, dar continuidade então a esse inquérito já aberto. Então não precisa hoje o ciclista nós dizer assim, não, tal dia vamos fazer tal coisa, não. E aquelas ações pertinentes à secretaria, vocês podem ter certeza que hoje nós fizemos ali dentro e haverão de ser dada continuidade ali. Na questão de forçar com que as pessoas executem as suas estações de tratamento, os seus dispositivos de tratamento de acordo com o volume ali jogado em cada residência, em cada multifamiliar, está lá no prazo, né? Está dependendo, acho que a Costa também já fez o PV lá, tá na frente, né? Aquela rede já está em carga, né? Já está em carga a ST3 ali, que é aquela perto do Serrano, do presídio ali, a ST4 é da Vila Suzana, né? Tinham sim a esperança que ela fosse abranger toda a bacia ali, ia ficar a Vila Suzana limpa de esgoto, né? Com a possibilidade de tratar 100%. Infelizmente, por questões financeiras, né? O projeto não é nosso, o projeto é do Estado, né? Se discutiu muito, daí o pessoal, o seu Luiz Fernando e alguns outros moradores ali quebraram o pau, né? Com a Corsã, né? Não alteraram em alguns momentos o projeto, muito bem, mas agora sim, a nossa briga daqui para frente é para que, se terminar aquela elevatória, né, se dar a sequência naquilo que está ali. Como eu falei antes, nós temos alguns empreendimentos ali que dependem desse tratamento, né? Então, assim, são situações que realmente a nossa parte como gestor, né, da Secretaria do Meio Ambiente, e eu posso falar aqui com toda certeza, pelo Marcos, pelo Canani e algum outro representante do Conselho do Plano Diretor, que é o Josimar, que nós agimos assim e vamos continuar agindo na questão do tratamento inicial, para que cada vez a gente avance um pouquinho nessa poluição. Mas é inevitável que nesse primeiro momento se faça uma limpeza. Então, se era essa a posição que vocês queriam ouvir da Prefeitura, da administração, essa é uma posição. Nós vamos levar essa discussão, essa nossa posição agora, né? Até para junto com o Ministério Público, para a gente responder dentro desse inquérito, né? Que é uma das próximas ações. Muito obrigado. Bom, em relação ao inquérito, né, eu não sou conhecedor da parte de advogados, né? Eu só queria dizer que, na verdade, o Ministério Público notificou a Prefeitura, né? Primeiramente, e a Prefeitura notificou a Rio Jordão. A Rio Jordão, entendendo como não coerente isso, vai também entrar com processo contra a Prefeitura, né, em virtude de achar não ser integralmente responsável pelo local ou pela proliferação das plantas, né. A gente entende que nós temos uma parcela de culpa, né, dentro do processo, mas que também outros órgãos, como a Corsã, a Prefeitura, inclusive até a Associação de Moradores, também tem, né, uma certa responsabilidade e não podemos, né, arcar com todas as contas, né, de limpeza do local. Então, até na outra reunião com a Associação de Moradores, né, eu levantei a
questão da limpeza, né? Nós podemos fazer a limpeza, nós precisamos também que todo mundo dê sua contribuição, né, financeira para que isso aconteça. Não pode a empresa ser responsável pela proliferação das algas, que é proveniente do esgoto, né? Então a Corsã não faz a parte dela, a prefeitura também não faz a parte dela, e a empresa ser penalizada por isso. A empresa tem a sua responsabilidade, não está fugindo dela, mas nós queremos que todo mundo, né, dentro do contexto, participe disso. A prefeitura tem que dar a sua parcela, a Corsã, a Associação de Moradores, todo mundo junto para resolver o problema. Não adianta, né, o Ministério Público notificar a prefeitura simplesmente notificar a empresa. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum, a empresa vai, né, entrar com processo contra a prefeitura e vai ficar nesse jogo de empurra-empurra. Então todo mundo tem que dar a sua parcela, todo mundo tem que dar seu sacrifício para que a coisa aconteça. Senão realmente não vai acontecer. Qual seria a parte da prefeitura e qual seria a parte da Corsã nesse processo? Qual seria a responsabilidade de cada um? As plantas, elas surgem lá pelo lançamento do esgoto. Né? Como o colega que já foi embora ali colocou, né, há uma cobrança por parte da Corsã, né, do tratamento desse esgoto. Né? Você pega a sua conta de água, você vai ver lá que tem lá uma taxa de tratamento de esgoto. Né? Eu pago, todo mundo aqui dentro paga. E esse dinheiro que é pago para o tratamento de esgoto não é usado no tratamento de esgoto. Então a Corsã tem que responder isso, não a Rio Jordão. Tá? Eu pago lá no tratamento de esgoto que não existe. Eu quero saber por que não existe. Qual é o problema? Entendeu? E não seria, desculpa até estar me colocando assim sem ter a palavra, mas não seria o caso até de propor ao Ministério Público um ajustamento de conduta entre os três entes, né? A prefeitura, a empresa e a Corsã, realmente para cada um cumprir integralmente a sua parte, né? Se a empresa se propõe a fazer essa limpeza, eu acho que já pode inclusive ser uma forma de contribuir para isso, né? Se a prefeitura se colocar à disposição de regularizar o esgoto e a Corsã conseguir fazer também a sua parte, acho que isso acho que o Ministério Público vem para auxiliar nisso, né? Acho que até de que todos os envolvidos pudessem se reunir com o Ministério Público, com a promotoria e propor alguma forma, né, A gente entende, né, que a limpeza ela vai ser paliativa. Enquanto houver o lançamento de esgoto na barragem, ela vai ser paliativa. Em um período curto vai voltar todas as plantas, né, e nós vamos ter novamente o problema da proliferação dos mosquitos. Então, assim, se vamos fazer limpeza, podemos fazer, não tem problema. A empresa está aí disposta a fazer, só que a gente não quer pagar a conta sozinho. Porque a Corsã tem responsabilidade, a prefeitura tem responsabilidade, então, se todos têm responsabilidade, vamos dividir a conta. Né? Não pode ser só a Rio Jordão que vai pagar uma conta por uma situação que ela não está gerando. Mas eu concordo contigo, acho que cada esfera tem o seu comprometimento, só que, como tu diz, esse paliativo, para mim que sou morador e para os demais moradores, já é muito, né? Porque a gente se torna reféns dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, porque nós temos uma praça, que até o presidente pode falar, que é uma praça perfeita para ser utilizada pelos nossos filhos, e hoje ela não pode ser utilizada. Esse paliativo para nós já auxiliaria enquanto se tramita algo na promotoria de justiça, né? Porque realmente a gente se torna refém do mosquito no bairro que a gente mora, né? Sim, a única coisa que aconteceu foi o seguinte: a prefeitura recebeu a notificação do Ministério Público e simplesmente passou para nós a responsabilidade da limpeza. Não teve nenhum momento, né, uma intenção de, juntamente com a empresa e a Corsã, fazer isso. Simplesmente se passou para nós. A empresa não vai assumir essa conta. Primeiro, porque nós não temos o dinheiro para fazer isso. Segundo, entendemos que a responsabilidade não é só nossa. Entendeu? Então a gente precisa que todo mundo dê, né, um pouco, pague um pouco a conta, né? Doe-se um pouco. Não só a companhia. A companhia tem lá 140 funcionários com os familiares, temos mais de 500 pessoas envolvidas
empresas lá que não podem ser penalizadas por isso. A prefeitura tem que dar a sua parcela, a Corsã tem que dar a sua parcela, e como colocou lá o nosso engenheiro ambiental Cristiano, a comunidade também, entende? Todo mundo tem que participar do negócio, não só a Rio Jordão, entende? A gente vem aqui, é o foco de todas as reclamações, né? Mas entendemos que todo mundo está junto aqui e todo mundo precisa pagar essa conta. Se todo mundo pagar essa conta, vamos fazer a limpeza. Inclusive, na outra reunião com os moradores, eu sugeri, fiz a sugestão, né, abrir uma conta para doações, para a gente levantar esse dinheiro e poder fazer realmente, né, a limpeza. A Rio Jordão vai dar uma contribuição, sim, vai dar, mas todo mundo tem que dar junto com a gente, né? Não só nós seremos penalizados por isso. Tá? Com relação lá à questão da água, do tratamento, só vou reforçar novamente, né? A empresa tem a licença para usar água, tem a outorga da água, né? No futuro essa água vai ser cobrada também. Tá? Nós temos hoje, não está sendo cobrada água, mas é uma situação momentânea. No futuro ela será cobrada também pelo Estado. Então não é de graça, daqui a pouco nós vamos pagar e não vai ser barato. Então assim, a água é de todos e nós vamos pagar por ela. Ninguém está usando a água lá de graça, hoje é de graça, mas nós já temos o cadastro junto ao TRH e futuramente vamos pagar por ela. Eu posso fazer só uma colocação? Bem curtinho, não precisa do microfone. Dinheiro público pode ser aplicado em área privada. Um exemplo, qualquer convênio de evento com a iniciativa privada, o dinheiro público é utilizado no privado, desde que há o interesse público em utilizar. Ou seja, perfeitamente legal, desde que seja de utilidade pública. Tem um pedido no FOUR, inclusive, para liberação de recursos para regularizar uma área particular do Edgar Hack. Então, quer dizer, falta interesse. Bom, mas então nós vamos pressionar o Ministério Público. Só decisão judicial. Vamos para a terceira fase. Não, como falou o secretário dela, se o dinheiro público não pode ser aplicado numa área privada. Então a festa da música não poderia ocorrer. Eu acho que todas as empresas que estão estabelecidas em Canela mereceriam, pelo menos, um tratamento igual. Faça a conta que foi falado aqui. 50 anos vezes a quantidade cobrada por metro público, quanto daria? A Corsã é 70% do valor da água. E aí o senhor está falando aí que seria um problema também da comunidade. Eu acho que a comunidade está pagando há muitos anos aqui, que não pode, terminou às 5 horas da tarde, se o senhor quiser tomar um chimarrão na frente da sua casa, o senhor não pode, o senhor tem que se retirar para dentro da sua residência, porque ali é proibido, ali é área de mosquito. Só quem está vivendo o problema sabe o quanto a gente está sofrendo. Então são netos, são filhos, está todo mundo, quer dizer, hoje não adianta dizer que Canela é uma cidade turística, ser proibido sentar na frente da casa a partir das 5 horas. Ok, obrigado. Eu entendo que, e até a função da nossa reunião seria justamente, até aqui está se mostrando a disposição, tanto da Corsã, tanto da prefeitura, quanto pelo menos eles se propôs, a FACEL que eu falo, a Rio Jordão se propôs em tentar buscar uma saída, ou que é uma parceria. A ideia nossa do conselho era a gente tentar justamente fazer com esses entes que conversassem e cada um assumisse uma parte, ou toda a secretaria, ou toda a FACEL, porque o que acontece? Se ficar assim como está, encaminhamento judicial, o Ministério Público faz, para ficar, está cômodo. Está cômodo. Eu acho que precisaria sim a gente se comprometer aqui com a Rio Jordão, com a prefeitura e com a Corsã e buscar, o que cada um vai fazer?
Entende? Eu acho que a gente precisa de possibilidade de encaminhamento para isso. Tipo, você falou que semana que vem vai ter uma reunião de auto-preparo que ele pode fazer, qual é que é junto com o Ministério Público. Bom, se nós não contar com o Ministério Público na reunião, nós podemos contar com a Secretaria de Saúde, podemos contar com a Conselho e com o Marçano. E aí os representantes, olha, o que cada um vai fazer? Vamos chegar num acordo. Se a Rio Jordão acha que não pode dar tudo, bom, tem a possibilidade. Dinheiro público em área privada é normal e também não pode botar esgoto em área privada. Né? Então, isso é uma coisa tranquila. Eu acho que tem como trabalhar essa questão. E a nossa proposta do Conselho é o seguinte: o Conselho quer ficar justamente fazer com que esses entes conversem e a gente buscar uma saída. Porque se ficar assim como está, o Ministério Público também. Né? E a questão judicial, às vezes, no primeiro momento, ela parece uma solução, mas é uma solução para quem tem que esperar daqui 5 anos, 10 anos. Eu acho que tem outras formas de se buscar uma saída também, se não haver esse entendimento. Uma questão de ordem, presidente. O senhor falou que vai haver uma reunião na próxima semana. Não, eu estou sugerindo isso. É possível se tomar nesse momento um compromisso da Prefeitura, da Rio Jordão, da Corsã, em que nessa reunião cada um apresente o que pode fazer em função da ação que parece aprovada aqui de limpeza da água. Eu quero ouvir o compromisso deles de apresentarem uma solução para a participação de cada um nessa ação. Eu tenho uma coisa que eu acho que é importante a gente ter clareza, certo? Porque nós estamos colocando vários entes aqui, como entes. A Prefeitura, a Rio Jordão, a Corsã. E parece o seguinte: a relação de moradores com o seu ambiente, ela se dá via Prefeitura. Então nós temos que lidar com a Prefeitura. Se a Prefeitura contratou a Corsã para fazer esgoto e não fez, cabe à Prefeitura cobrar da Corsã. Se a Prefeitura deu um alvará para Rio Jordão para fazer alguma coisa e ela não fez, cabe à Prefeitura fazer isso aí. Portanto, a nossa interlocução não é com a Rio Jordão, que é uma empresa que não tem nada a ver conosco, certo? Nem com a Corsã, que é concessionária da Prefeitura. Nossa interlocução é com a Prefeitura. E nós temos que cobrar essa solução, que é uma solução que está... Nós vimos aqui que todos vocês têm vontade de ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo têm suas reivindicações pessoais, né? Nós temos aqui um grupo buscando uma solução. Bom, para que isso aconteça, tem que haver um planejamento, onde todos estejam no mesmo planejamento, tá? Então, primeira coisa, nós temos a Prefeitura, como disse o senhor ali, tá? A Prefeitura é a mais responsável, sim, é a mais responsável, é ela que gera o município. Então, o que precisa na Prefeitura? Uma lei, aonde essa lei esteja bem clara, uma lei ambiental que esteja, aonde haja uma taxa para a empresa privada, aonde essa taxa comporte a limpeza, tá? Isso sim, ou a empresa ela é obrigada semestralmente a fazer uma limpeza neste local. Também compete, e isso não é só a questão do mosquito, a questão do esgoto e canela não é problema só de mosquito, né? É uma questão até de mau cheiro total quando se sai, quando tem muito turista na cidade. Então a gente já passou do limite. A Prefeitura precisa apresentar um projeto onde esteja a Corsã envolvida, e quando existe projeto, existe verba. Se não existe projeto, não existe verba. Isso do governo federal. Muito a Prefeitura perde de ganhar verba porque não faz projeto, tá? Então existe projeto para tudo, aprendi isso, tá? Então, assim, o que falta na nossa Prefeitura são pessoas que sentem, façam projetos e se comprometam com isso. E vão adiante, vão às instâncias. Então, a nossa Corsã, infelizmente, a gente não gosta de ser criticado naquilo que a gente faz, mas a gente sabe que não é eficiente como deveria ser, e nem de acordo com aquilo que a gente paga. Então, o que eu sugiro a vocês? Que a Prefeitura pense uma lei para isso, a Prefeitura pense em projetos para isso, e a Prefeitura busque instâncias, tá? Tem. Outra coisa, campanha. Já essa campanha tem que ser feita nas escolas, na comunidade, isso é parte. Segundo, eu tenho a Corsã. A Corsã ela tem que tratar o esgoto, tem. Ela também precisa de um projeto. Ela também precisa pensar diferente. Ela não tem que se defender. Ela tem que achar a solução.
Então, hoje, existe recurso, existe. Ele está sendo bem usado? Ele não está sendo bem usado? Onde é que está indo esse recurso? Tá? E isso nós temos que repensar. Será que, então, tudo isso, então, tem que buscar mais recurso? Ou será que, se buscando mais recursos e outras fontes, vai gerar isso? Agora, o que eu tenho mais além disso? Eu tenho a questão da empresa. A empresa ela tem que se comprometer a limpar o seu meio. Né? O esgoto tem que chegar lá tratado, com certeza. O esgoto é compromisso da prefeitura, é compromisso da empresa, ele tem que chegar lá tratado. Agora, também tem que se manter a limpeza, a higiene do local onde se tem. Isso é lei, tem multa para isso se não tem. E a prefeitura tem que cobrar essa multa, se não é feito. Não interessa se quem jogou lá, quem deixou de jogar, quem tem que cuidar. Outra coisa, temos o engenheiro. Não é? Não temos um engenheiro ambiental? Pois muito bem, ele faz um projeto nessa área onde a gente coloca também os predadores. A gente coloca também projetos para as universidades nessa área, todos os dias, porque a gente vê que as coisas vão ampliando, o meio ambiente também vai, né? Então, faça projeto nessa área. O que está faltando aqui é todo mundo pensar junto. Em vez de se defender, em vez de um botar a culpa no outro, vamos pensar em solução juntos. E todo mundo, cada um fazendo a sua parte. O que está aqui é todo mundo na defesa. Todo mundo se defendendo. Gente, nós estamos aqui para buscar uma solução, vamos se defender. Isso aí. A empresa veio, né, hoje aqui com uma proposta emergencial para esgotamento da barragem. Tá? Nós temos essa proposta que seria a mais rápida, né, e entendemos que seria a mais econômica. A primeira fala minha foi essa. Então a empresa tem intenção de resolver o problema da melhor forma possível e da maneira mais rápida possível. E a gente precisa que os outros órgãos se comprometam. A Corsã fazendo tratamento, né, a prefeitura cobrando isso. A empresa quer resolver o problema. Viemos aqui com essa intenção. Não viemos aqui na defesa nem nada. Queremos resolver o problema. Só não podemos, né, ser crucificados como os responsáveis, né, e ter toda a carga financeira para fazer isso. É isso aí que a gente está colocando. Nós queremos que todo mundo dê a sua parcela, né, para resolver o problema. Nós vamos dar, né, vemos aqui uma proposta. Né, e como sendo área de preservação permanente, se a prefeitura liberar lá o esgotamento, nós vamos esgotar. Nós vamos tentar resolver o problema. Independente se possa ficar até pior, né, pelo menos nós vamos fazer alguma ação. Tá? Então, esse é o posicionamento da empresa. Nós não viemos aqui brigar, não viemos aqui dar desculpa, não queremos nada disso. Nós queremos resolver o problema do cidadão que está ali, que está incomodado com o mosquito. Nós também lá estamos incomodados. Nós também, lá, nossos funcionários têm que constantemente usar repelente para poder trabalhar, então também estamos sofrendo. E viemos aqui com essa intenção. Né? Se a prefeitura, lá, o pessoal do meio ambiente liberar o esgotamento, nós vamos esgotar. Nós queremos resolver isso. Não queremos ficar nesse jogo de empurra-empurra, indo lá na justiça, entrando no processo contra, né, a prefeitura e tudo mais. Não queremos isso. Nós queremos uma solução desse troço rapidamente. Né? Mas nós precisamos que todo mundo esteja, né, responsabilizado. Tá? Essa é a posição da companhia. Não viemos aqui dar desculpa nem nada. Queremos que todo mundo participe, né, de uma maneira positiva para eliminar esse troço e fazer com que os colegas aí tenham, né, o seu período de lazer, os seus filhos, seus netos, né, dentro da cidade da melhor maneira possível. Então, essa é a proposta da companhia e viemos aqui para resolver em caráter emergencial, né, e precisamos depois de outras ações, né, da comunidade para que tenhamos, né, uma condição boa, né, de moradia para toda a comunidade. Presidente, quero aproveitar então fazer essa provocação e nós marcarmos daqui 10 dias. Eu gostaria de fazer esse encaminhamento agora. Pois é, o encaminhamento, tá, que se não houve até o momento, e eu acho que também seria precipitado uma decisão agora, já que há a proposição de todos os entes em querer resolver essa questão, nós daríamos um prazo de 10 dias, a comissão permanente continua, até nós resolvermos essa questão. Não vamos um mero encontro hoje, é a proposta que nós já conversamos, né?
Nós daremos 10 dias para a Secretaria, né, Gel? Mário, Corsã, sentasse junto com o Poder Público, com o Ministério Público, e nós achássemos essa saída. De que forma partilhar a despesa? Tem várias maneiras. Eu acho que, no meu entender, segundo o laudo técnico que eu vi, que o esgotamento seria o pior das ações, porque jogando água permanentemente com esgoto, a vegetação não vai morrer. E ela não vai danar, porque hoje a água não circula. A água para, porque as raízes da vegetação contêm ela. Então eu acho que o esgotamento seria o pior. Até o Luiz Fernando, no início da reunião, veio aqui falar comigo, disse que a barragem teve lá uma queda no nível, e essa queda... Extravasões em pouco. Desculpa. E diminuiu a quantidade de plantas e que isso já deu um resultado. Tem que inovar, não pode esgotar. Nós não sabemos se ela vai esgotar. Vai ter poços de criatório permanentes. Tá, ok. Assim, nós precisamos dar um encaminhamento. Então, eu acho que a sugestão que o Gris colocou, que tivesse essa reunião e que aí o Conselho, junto à Comissão do Conselho, participasse dessa discussão e acompanhasse para a gente ver todos os entes hoje nessa comissão, eu acho que a gente estaria disposto a dar sequência para essa discussão. Onde tem a proposta da empresa, tem a proposta da secretaria, e eu acho que eu entendo que nós temos que fazer esses entes conversar e resolver. Porque se cada um for para a justiça, a secretaria, também, nós vamos ter. Então, a nossa ideia é tirar isso dessa questão e buscar, sim, tem o Poder Judicial, mas a gente vai tentar buscar dessa forma. Essa é uma proposição minha, mas eu gostaria, se dá minha manifestação, eu gostaria que os demais se manifestassem e que nós colocássemos na plenária, a plenária soberana, se ela assim achar, ou outras sugestões que tiverem, nós vamos aceitar. Só quer dizer que a gente está gravando em áudio e vídeo também essa reunião para a gente ter, depois poder passar para vocês a nossa amiga Márcia, nós temos gravando áudio aqui no gravadorzinho. Tá, ok. Então, foi uma proposta que eu deixei, mas eu acho que cabe a plenária decidir. Tá, encaminhamento. Então, 10 dias que seria para tentar se reunir, e aí nessa comissão se reúne com o pessoal, se reúne com a secretaria para a gente ver o que qual é o prazo, se foi resolvido, o que vai ser resolvido. Inclusive com a participação do nosso... Tem alguma outra sugestão? Tá bom assim? Nós temos uma comissão do Conselho, mais a gente está cuidando do meio ambiente, o Conselho do Meio Ambiente, mais a associação que tiver lá no Conselho, para a gente continuar nessa luta. A Secretaria e se reúne, diz, daqui 10 dias a gente vai estar lá querendo uma agenda com vocês. Nós temos compromisso com essa agenda? A gente acertou, não sei se é a votação da maioria, que não se secasse. O pessoal concorda com o secamento, não secamento. Eu acho que isso é uma questão técnica. Eu acho que a questão é o seguinte, nós precisamos é que acabe o mosquito. Não, eu não vou. Para a questão técnica, acabou os mosquitos, está resolvido. Eu acho que essa é uma questão pelo que eu vi, a demanda é essa. Acaba os mosquitos. Bom, se a melhor forma possível, acho que a gente tem que tentar buscar por aqui. Haver menos problema, menos impacto, isso que a gente tem que tentar construir. Não adianta nós criar um problema maior. O problema é diminuir esse problema. Diminuir 50%, 70% é pouco. Tem que tentar diminuir. Eu acho que essa é a proposta de todos. Ninguém quer, eu acho que eu definir uma data, então, agora. A data 10 dias cai no final de semana, acho, né? Quinta. A barragem tem concorda? Muito tempo. Não? É? Esgotamento Já tem uma Só calorão que tá aí. Pode ser feito o esgotamento dela, terminaria com os mosquitos, faria uma limpeza, depois poderia se fechar e voltar ao que estava com a natureza limpa daí, né? Conhece a topografia da cabeça? É. Conhece a topografia? Vai ver um banhado Quero ali. ver a entrada do mar lá dentro. Vai ver um banhadão. Não? Vira um banhado, já foi ali? Vai estar banhado aqui, banhado ali. Vai ali vai dar uma olhada na... Tem que pegar os índios que moraram em cima do lodo. Vai 2 anos para secar o lodo. Bom, pessoal, mas nós precisamos. Então tem a proposta, essa proposta do Gris, então, ok? Tem alguma outra proposta? Só uma questão de ordem. A única entidade que nunca participou de todas as reuniões do Ministério Público foi o Conselho de Saúde e a Secretaria de Saúde. Porque eles não marcam no MP e se façam presentes para a população. Isso aí. Os atores estão todos lá.
Conselho do Ambiente, a Rio Jordão, a Corsã, a Secretaria, estão todos lá já, desde 2008 discutindo isso. Nós só vocês estão aqui na Secretaria, não está. Só que nós estamos chamando agora. Então, nós estamos chamando agora. Marque lá. A compra seus acordos, então, se desde 2008 existe não foi cumprido os acordos, então vamos comprar agora. Tem 2015. Qual acordo? 7 anos depois. Qual acordo não foi? Não, você disse que teve acordo. Foi feito lá, como a Secretaria colocou que diversas ações foram feitas, só que não se pensou em continuidade. Mas eu acho que o melhor mediador é o MP. Me desculpe. Mas juntam todos eles. Hoje a solução tem que vir rápida. Desculpa, a Rio Jordão quer fazer rápido, mas se ela não tiver liberação da FEPAM ou do DRH, a Prefeitura não vai deixar, não vai poder intervir na área. Mas exatamente para isso, esse encontro exatamente se o para Ministério Público não estiver junto e interpelar junto ao Estado, não vai ser a Prefeitura que vai conseguir, porque não é estado de calamidade. Se a Secretaria de Saúde for pedir hoje para fazer uma ação específica na barragem, como já pediu outras vezes, o que acontece? Não é o foco. Não é feita a campanha do controle dos borrachudos, tentaram fazer um controle maior. A Secretaria do Estado disse, não é foco, não tem todo esse alarde. Desconsideraram várias vezes o pedido da Secretaria de Saúde. Só que eu acho que o único lugar que tem todas as informações é no MP. E com o MP, acho que anda mais fácil. Com a pressão deles, ele tem muito mais pressão do que a Secretaria impedir um estado de calamidade para esse tipo de coisa. Mas a gente lembra quando que foi notificado a Prefeitura simplesmente notificou a empresa e ficou por isso. O promotor fez a parte dele. Prefeitura, Secretaria, você tem que notificar todas as residências que não tem esgoto sanitário colocado. Corsã, você tem que pegar e notificar todos que estão com o ponto na frente e não se ligaram ainda. Ele tem que fazer isso, porque cada um não está conseguindo ser eficiente na sua atividade. Ele tem que dar mais uma cutucada, é lógico que tem que fazer isso. Mas eu acho que sem o MP, desculpa, vai fazer, de repente a Rio Jordão não vai conseguir ter amparo para mexer na FEPAM, a Prefeitura não consegue fazer a pressão. Eu acho que o MP... inclusive o MP garantiu a presença hoje, não sei por que pessoas não participaram. O promotor, ele não trabalha nas segundas-feiras em Canela. Não, mas eu acho que a gente não está excluindo a questão da promotoria. Não está excluindo. O que a gente está tentando aqui é buscar também, junto com ele, uma saída. Porque também uma notificação do MP dá direito a alguns recursos. E é isso que a gente quer evitar. Que o Ministério Público ele pode ter a sua posição, mas ele dá direito à empresa a recorrer contra o advogado, a secretaria, e a gente fica. Então, ele pode tomar algumas atitudes, mas está sujeito a também. Eu acho que o que o MP faz? Ele faz um TAC de ajuste de conduta com algumas multas que depois tem que ser respaldado para o judiciário. Então não é. Só que o promotor esse que está em Canela há um ano, ele trabalha um pouquinho mais rápido que todos os outros que já ficaram por aqui. Mas eu concordo que esse é um caminho também, tanto que o Conselho já na primeira vez que houve uma notificação, a gente já encaminhou um pedido do Ministério Público para colocar na questão. Então, o que aconteceu? Mas essa questão que a gente encaminhou não se evoluiu. Por isso que a gente vamos chamar todas as entidades e vamos tentar sentar e conversar e botar ele também na parada também. Porque eu acho que também o Ministério Público precisa do apoio da comunidade para fazer. Porque tem algumas medidas. Ele não vai procurar demanda para trabalhar. Claro. Ele trabalha sobre. Tranquilo. Não, mas eu concordo plenamente com o MP. Para nós, você está incluído aqui como participante e a gente quer realmente. Ele pactou alguma coisa com a Prefeitura, pactou com o Rio Jordão, a gente quer avaliar isso, a gente quer sentar e ver qual é o compromisso, o que foi e o que andou e qual a dificuldade. A questão do Conselho é tentar ver o que está acontecendo. Porque se alguém não chamar esse aqui não vai acontecer o que aconteceu. Cada um vai para sua casa e depois. Então a nossa proposta do Conselho é continuar nessa discussão até cada um puxar cada um ente e tentar resolver. Bom, encaminhamento, Gris. Pois é, eu estava vendo na data do dia 19, seria uma quinta-feira. Será que será que a data de segunda ficaria de alta, dia 23, daríamos uns dias a mais? Para nós chegarmos com uma solução já? No dia 23, numa segunda-feira? Tá, nós poderíamos marcar uma reunião de tarde, deixar para agendar. Isso é uma questão de ficar fácil a gente se comunicar hoje também, né? Podemos definir. Tá.
caminho e o que nós vamos responder pelos questionamentos que fez para nós. Então, assim, se a decisão é essa, eu acho que deverá ser assim, incluindo mais a Secretaria de Saúde, o Conselho junto a essa discussão frente ao MP, mas assim, eu sugiro que amanhã, primeira hora. Porque tem tempo. Bom, então também, porque é uma proposta, sugestão, né? Aí você marca a rodada no IAP lá. Não quero ser o proponente e dizer que tem que concordar, na hora de plenária é decide. Desde que os entes todos também tenham concordância. Gelton, e daí, a partir do momento que tu marca para quem tu vai passar isso? Não, mas o conselho o telefone numa agenda, na entrada de todos. E a Secretaria não vai recorrer da decisão, não vai levar na Justiça da decisão do Ministério Público. É bom. Se recorre. Por isso que é importante, talvez, a gente buscar um entendimento para que não haja uma outra situação que se... Ok, então vamos marcar, o Conselho chama o Ministério Público, pede uma reunião, mas isso não impede que a gente trate com a Secretaria, né, algumas coisas, e com... Então acho que estaria disposto aí, a gente reúne a comissão e avalia, olha, vamos ver a data do Ministério Público e já vamos chamar a Secretaria de Saúde, já vai para a gente tentar, a Secretaria do Meio Ambiente, a Jornal, para a gente tentar ver o que a gente já consegue encaminhar. Acho que a gente precisa tentar encaminhar alguma coisa, além do saque dele, que é a situação. Amanhã com o Ministério, chamaram o Ministério amanhã. Ok, então? Pode ser esse encaminhamento? Qual era o encaminhamento mesmo? Não entendeu, não ficou claro pra gente. O que ficou? Nós chamaríamos o Ministério Público. Amanhã? Vamos já. E amanhã. E aí a Secretaria, todos os entes aqui estavam dispostos a partir da agenda deles construir a comparecer. Marcar uma nova reunião a partir do momento que o promotor puder. Ele que vai marcar o agendamento amanhã. E caminhamos amanhã já para dar uma resposta. O Conselho pede a Comissão do Conselho, mais os entes que estão compondo aqui, eles pedem uma reunião com o Ministério Público para tratar desse assunto. Porque nós não somos convidados. Não é convidado. É convocado. A partir de agora você só se parte. Tá, então a gente marca. Mas isso, independente da agenda dele, não impede que a gente tenha as portas abertas, então, lá com a Secretaria, com o Rio Jordão, com a Corsã, para a gente tentar ver o que ele conseguiu, para a gente também estar bem a parte. E talvez nesse encontro com o promotor já se tenha a solução em conjunto com os entes resolvido quanto à questão do impacto, o que fazer também, isso já leva a uma proposta concreta. Então, acho que esse entendimento entre empresa, poder público e os entes que aqui estão, trabalhando junto, nós já chegarmos no dia da reunião com o promotor, mas só fazer um TAC e está decidido isso e isso com a anuência do Ministério Público. Eu acho que isso é importante. Se o município se dispõe, e esse partilhamento, como as pessoas levantaram, o Gelo levantou, e tem como, sim, dinheiro público junto nessas ações poder se conciliar, eu acredito. Tá, vamos então, dessa proposta então. Convênios com empresas preparadas a... Tá. Convênio. Tá, então a proposta agora é encaminhamento. A proposta de... Ok, então, está aprovada essa proposta? Ok? Quero agradecer a presença de todos e eu acho que a ideia... Nós vamos continuar até a questão ser resolvida. Esse é um compromisso do início.